Tá falando tão óbvio aqui. Não era para entrar o Rames, Outra não. coisa. Mas você tá falando óbvio, só que ele pontuou isso na entrevista. então nem ele fala, óbvio. se o campo não tá bom, por que você põe um jogador que vai tocar a bola? Isso que eu tô falando, nem óbvio ele consegue fazer. Eu tô falando pra você, não era o Rames pra entrar hoje, por conta da condição do campo. Segunda Fala, coisa. família Tricolor, voltamos aqui mais uma vez com este react. Créditos e direitos autorais ao canal Mesa Redonda, link na descrição do vídeo. Com esse São Paulo hoje, Milé? É claro que o São Paulo poderia ter feito mais gols, né? Poderia ter facilitado para ele, São Paulo, o jogo, né? Depois o Ituano foi naquele sufoco, né? Fez 2 gols, né? De cruzamento, quer dizer. Então acho que o time do Ituano realmente fez uma campanha, tanto é que caiu para a Série A2, né? Do Paulista, mas assim. Você pode ver, esses treinadores têm essa maldição, né? Só se apegam a números. Estatística. Eu não estou preocupado com estatística, hein, jogador? Eu estou preocupado com o desempenho do time. Sim. Isso é uma outra coisa. Né? Já vem falando várias vezes, olha, o São Paulo não está jogando bem. Quer dizer, você pode ver, a portuguesa se classificou com 2 rodadas de antecedência. Estou só constatando um fato. E o São Paulo se classificou hoje num sufoco danado. Nos segundos finais. Exatamente. Então, acho que essa é a minha preocupação. Né? Porque depois pega adversários mais qualificados, a dificuldade vai ser maior. É claro que vai jogar contra o Novo Horizontino no Morumbi, com 50 mil pessoas diante de você, se agiganta, sem dúvida nenhuma. São Paulo é favorito. Mas eu acho que a classificação poderia ter sido mais fácil. Né? São Paulo, acho que nesse ponto, né, técnico, de dinâmica de jogo, pra mim tá devendo. Classificou? Tô feliz, porque eu sou tricolor. Mas eu tô preocupado com o desempenho do time até agora, nesse Paulistão fraco tecnicamente. Ô, Miller, eu creio Miller, que... só uma coisinha, posso fazer uma pergunta para ele? Miller, do São Paulo é confiável para você? Não, eu confio no time, eu não confio no treinador. Confio no treinador. Eu já falei várias vezes aqui, eu vou repetir. O treinador não tá no nível do time, infelizmente. Pra você ter uma ideia, tava ganhando o jogo no segundo tempo, ele coloca 3 zagueiros pra quê? Ele tira o Luciano e coloca o Diego Costa. E depois do terceiro zagueiro que tomou o gol, Galvão. Quer dizer, então, poxa vida, jogador. Aí o torcedor vai ficar irado mesmo, assim como eu. E teve situações, momentos do jogo que São Paulo voltou toda a sua marcação. Ficou marcando ali na linha do meio-campo. Jogando contra o Ituano, você não pode dar essas brechas. Continua marcando pressão, porque tem jogadores para isso e tem jogadores de velocidade. Agora, da enquete aí, eu creio que o jogo mais difícil é São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo e Novo Horizontino. O Novo Horizontino está jogando muito bem. Quando joga fora de casa, joga muito melhor que em casa. Então eu creio que São Paulo aí vai ter um jogo muito difícil lá no Morumbi. O Novo Horizontino ganhou do Santos na Vila e do Corinthians na Neoquímica Arena. O Novo Horizontino empatou com o Palmeiras em Novo Horizonte, um jogo que foi melhor que o Palmeiras, né? Durante boa parte Foi do o início da temporada, né? Primeira rodada do campeonato. O Novo Horizontino jogou melhor que os 3 grandes que ele enfrentou. Ele jogou melhor que o Palmeiras, ele jogou melhor igual, que o né, Santos. Jogando de igual para igual, né? Melhor. Para mim, o Novo Horizontino jogou melhor, inclusive que o Corinthians também na Neoquímica Arena lotada, com 40 mil pessoas, aquela coisa Não toda. tomaram conhecimento. Não. Ainda sobre o jogo de hoje, você também teve essa impressão, Michel, de que o São Paulo, em alguns momentos, recuou demasiadamente para trabalhar com o resultado? Eu como um São Paulino também, como Miller, pós-jogo eu falei com alguns São Paulinos e todo mundo falou a mesma coisa do porquê de ele fazer essa mudança, não entendeu o porquê disso. Eu especificamente não gostei dessa mudança dele. E assim, eu não acho ele um mau treinador. Sim. Mas também não acho que seja o treinador pro São Paulo hoje. Nós temos 3 ex-jogadores. Desculpa, Michel. Nós temos 3 ex-jogadores na bancada e a pergunta vale para vocês no sentido de quando acontece esse recuo, um time extremamente superior, é mais do jogador ou às vezes vem ordem do banco de reserva? Não, lógico. Não, acho que, a gente jogou bola, a gente sabe. A gente tem uma hierarquia. O treinador tá ali, ele manda marcar pressão, ele manda recuar, ele é o mestre, ele que administra aquilo tudo. Então aquilo ali com certeza partiu do Carpini, partiu dele, né, de recuar. E o time como o São Paulo, com todo respeito ao Ituano, claro. Mas, é uma equipe que ficou em último do Campeonato Paulista, o Luciano faz o gol, você vai recuar?
Como é que você vai chamar um time sabendo que você toma Assim, um gol e pode ficar fora? eu dentro de campo já passei algumas vezes por isso, eu ficava puto. Mas acho que o técnico não precisa nem dizer. Desculpa a palavra, mas é... Não, é isso aí mesmo. Nesse caso, o técnico não precisa nem dizer, porque quando o técnico coloca um zagueiro e tira um atacante, obviamente, qual o espaço de campo que o zagueiro vai ocupar? Qual o recado que ele está mandando, né? O zagueiro ele vai ficar ali no sistema defensivo. Então ele tá aumentando o número de jogadores da defesa e tirando o número de jogadores do ataque. Ele não precisa nem falar com os jogadores dentro de campo. Todo mundo já percebeu qual foi a intenção dele ao fazer essa substituição. E ele eu ouvi a entrevista coletiva do Vamos Carpini. acompanhar o Carpini, então, falando sobre alterações, já que o assunto são as alterações. Ele foi questionado, o Zé Paz estava lá. Será que ele falou também sobre essa, que foi, para mim, a alteração que mais chamou a atenção, né? Porque ele tirou o Igor, colocou o Rafinha, até aí normal. Bobadilha, ele colocou o Michel Araújo, no lugar do Caleri e o Juan, e aí ele tira o Luciano e entra o Diego Costa. Ele foi perguntado sobre as alterações e o porquê desse recuo do São Paulo em cima do que estava falando aqui a bancada e também o André Galvão. Vamos ouvir o Thiago Carpini. Eu tenho que fortalecer um pouco mais o setor defensivo, controlar bem o jogo com a entrada do Rames e do Rafinha. São caras que têm essa capacidade, o Rafinha quase que fazendo uma saída de 3, sempre por trás da linha da bola. Ficaria um jogo seguro, ele já com 25, 30 minutos, se eu não me engano, eu fiz essa mexida. Então caminharia para um final mais tranquilo, que até então era o que se apresentava o jogo no segundo tempo, né? De forma mais tranquila e mais controlada. O Ituano não pressionando muito a nossa saída, a gente também não querendo correr riscos, sabíamos, né, o que valia para nós essa vitória e essa classificação. Eu não acho que o time ficou mais lento, a ideia era controlar o jogo, eu prefiro usar dessa maneira, até porque o Rames, quando ele entra, ele controla o jogo. Eu acho que o gramado também não tem favorecido até a sua melhor atuação, que foi os 2 últimos jogos que ele participou. Hoje você vê que um tempo a mais dentro do que nós programamos para ele, mas o gramado, sem dúvida, deve ter atrapalhado um pouco, né? O jogo mais lento, mais pesado. Então a ideia não era deixar o time mais lento, era controlar o adversário em cima da estratégia de cada tempo, de cada situação do jogo, que a gente entendia que era o melhor para o São Paulo. Ele não entrou especificamente em alteração por alteração, mas a emblemática foi essa, a troca do Luciano, quando o São Paulo precisa do quê? Você está vencendo o jogo, você pode até não querer, mas você tem que ter domínio de bola, trabalhar essa bola, tentar chegar à frente. Ele tira o Luciano, que é um jogador de meio para frente, e coloca um zagueiro. Essa foi aquela que deu um alerta para o Ituano, de repente, se soltar para frente? E tem a questão, quando ele fala controlar o jogo. Você vai controlar o jogo na sua parte dele. Jogador, você vai controlar o jogo trazendo o seu time para trás? Não. Você vai controlar o jogo mantendo a pressão no adversário. Ainda mais sabendo que o Ituano é uma equipe inferior. Né? Nós sabemos disso, o Ituano que só ganhou do Corinthians. Com a época Mano Menezes. Paulo, em cima disso, e vale para todos vocês, o Carpini está iniciando um trabalho. O Michel pontuou aqui, ele né, entende que o Carpini está fazendo um trabalho aí, a gente tem que esperar. Ele só teve 2 semanas. Treinador jovem também. Treinador jovem, todo mundo foi jovem, cada um na sua área profissional, todo mundo teve a sua oportunidade. E ele está recebendo oportunidade no São Paulo, conquistou a Supercopa em cima do Palmeiras, né? Quebrou o tabu em cima do Corinthians, e ele só teve 2 semanas cheias para trabalhar todo o elenco. Isso todos os treinadores tiveram. Mas talvez, por ele não ter essa experiência de saber que hoje ele é técnico do São Paulo, com todo respeito às equipes que ele passou, Água Santa, belíssimo trabalho no Juventude, ele vai para um desafio como esse com o São Paulo e ele pensa como um treinador que ele foi, até então, de time pequeno. Isso é capaz de ter passado na cabeça dele? Se foi isso, espero que ele esteja vendo o programa, que a gente vai mandar uma mensagem para ele não fazer mais. Aí talvez ele aprenda, né, Michel? Na verdade, quem sou eu para ensinar, mas eu acho que ele tem que pôr na cabeça dele que ele é treinador de São Paulo, tem um elenco técnico muito melhor que a equipe do Ituano, e é aquilo que o Paulo falou. Eu acho que você tem outras maneiras de controlar o jogo, talvez até... Porque a gente viu, em poucos minutos, a história do jogo mudou. Entendeu? A história do jogo mudou. Então, e podia ser o contrário. Você mantém a forma de jogar, você faz um terceiro gol, controla o jogo. Aí sim. Fica mais refrescado. Aí sim. Você controla o jogo. Rafa, sabe o que acontece? Você talvez melhorar o resultado, né? De um 2-1 para um 3-1. Essa é a melhor forma de controlar o jogo. Controla o jogo.
Então, essa é a minha opinião. Né? Eu concordo com o que o Paulo falou. Então ele tem que entender que hoje, ainda mais uma competição como o Paulista, que querendo ou não a gente sabe que São Paulo, a gente tem hoje o Corinthians que saiu, mas esses clubes entram como favoritos nessa competição. Sim. Então ele tem que se impor dentro de uma partida como um time, como um São Paulo que está jogando contra um time inferior. Rafa, duas coisas. Primeiro, você tem que ter sensibilidade de saber assim, que o Rames, naquele campo pesado, ele não ia render. Porque é jogador leve. Ele não é jogador de choque. E muitas vezes a bola estava parando, né, jogador na grama. Tá falando tão óbvio aqui. Não era para entrar o Rames, Outra não. coisa. Mas você tá falando óbvio, só que ele pontuou isso na entrevista. então Ele nem falou, óbvio. se o campo não tá bom, por que você põe um jogador que vai tocar a bola? Isso que eu tô falando, nem o óbvio ele consegue fazer. Eu tô falando pra você, não era o Rames pra entrar hoje, por conta da condição do campo. Segunda coisa, como é que você vai controlar o jogo, sendo que o São Paulo tem vários jogadores que carregam a bola? Não é o time do Grêmio do Renato Gaúcho que troca 200 passes e bate vice-campeão. É diferente. Eles têm capacidade para fazer isso porque tem um meio campo forte. O São Paulo tem jogadores leves, jogadores que carregam a bola, não jogadores que controlam o jogo no passe de 1-2, não tá mais comigo. Então o treinador também tem que saber disso. Se a gente sabe disso aqui, ele não vai saber? Então, meu time é o quê? Meu time é leve. Meu time carrega a bola. Mais individual. Lucas, o Alisson, Luciano. Quer dizer, É muito mais fácil você ter um time brigador num campo ruim como o Luciano do que o Rames, né? Então é isso aí, galera. Somos obrigados a ver Michel Basto dando aula de como treinar o time do São Paulo, a Carpini. Mas, galera, brincadeira da parte, Carpini, na minha opinião, está fazendo um trabalho no que diz respeito ao setor defensivo horroroso. Ele tem tomado decisões horrorosas também, que visa beneficiar o setor defensivo e acaba prejudicando o time do São Paulo. Haja vista aí essa questão de tirar o Luciano, um time controlando o jogo, um time rebaixado do Ituano, o lanterna do campeonato, ele recua para um time desse. Então, essa é a minha preocupação. Se você recua para o time do Ituano, quanto é que seu time vai ser protagonista no Campeonato Brasileiro? Eu não gostei da forma com que ele entrou contra o Palmeiras, já achei que ele entrou de forma covarde, uma vez que o São Paulo não tinha sido treinado num esquema de 3 zagueiros. Eu falo jogado, aliás, que treinar, ele deve treinar com certeza. E entrou, poderia ter jogado melhor, ir para cima do Palmeiras, que o Palmeiras treme com a gente mesmo, isso é fato. De vez em quando eles dão um lampejo aí, mais pelos erros individuais do São Paulo, com Ceni, com Dorival. Ele ainda não vacilou com o Palmeiras, aí tudo bem. Mas a gente viu ali que teve vitórias fora da curva com erro de Dorival, erro de Ceni, e que ele está construindo também esse mesmo tipo de erro, mantendo algum tipo de jogadores, sistema tático sem pé nem cabeça. Eu espero que Carpini, porque coisa boa ele tem, galera. Para ele estar no São Paulo hoje, alguma coisa boa ele tem. Então eu não concordo com o Miller completamente de que ele seja um treinador medonho. Não, ele tem qualidade, mas eu acho que por ser novo, por deixar jogadores que têm mais bagagem do que eles, por não querer tirar alguns jogadores, ou queimar jogadores bons para preservar outros. O Eric mesmo, por exemplo, eu não consigo entender por que Eric não está jogando nesse time do São Paulo. Eric toda vez que entrou bem, jogou bem, até melhor do que o próprio Ferreirinha, e Eric não tem mais chance. Galopo eu até entendo, mesmo ele colocando o Galopo pela posição ali contrária, vacilou, deu oportunidade para outros. Mas Eric, galera, então eu não consigo entender. Eu, como treinador, não sou treinador, mas eu entraria com Lucas pelo meio quando não tivesse Rames, que para mim Rames é meu meia, é ele mais 10. Mas quando não quero jogar com Rames, tipo um jogo desse, que não dava para a bola fluir, Lucas pelo meio, Ferreirinha pelo lado, Eric pelo outro, Caleri. Imagine a força ofensiva que fica o time do São Paulo com esses caras que tem 1 contra 1, que sabe tocar bola, que dá assistência. Eu não sei o que acontece, que ele não entra com essa formação, não faz intérdia, eu não sei. Mas eu também não estou muito confiante no trabalho de Carpini, não pela incapacidade, mas pela idade que ele tem. Pela idade que ele tem e pelas coisas que eu estou vendo. O São Paulo não joga bem. O São Paulo não tem um sistema definido. Então é muito preocupante, não sei se a torcida vai ter paciência com isso, ou se a própria diretoria vai ter também, mas vamos ver.
Galera, comenta aí o que é que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu sempre esqueço de pedir a inscrição. Dá o like aí. Um forte abraço. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Estou aqui para responder. Comente aí abaixo o que é que vocês acharam do jogo. O que é que vocês estão achando do Carpini no comando do São Paulo. Beleza? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.